onde nós passaremos a eternidade. Esse é o tema da mensagem que queremos fazer nesse momento, baseados na história que Jesus contou em Lucas 16, 19 a 31. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Ele está transmitindo vários ensinamentos aos seus discípulos, às pessoas que o ouviram, e nesse momento, de maneira especial, alguns fariseus, e diz o texto anterior ao nosso texto bíblico de hoje, alguns fariseus que eram muito avarentos. E Jesus lhes conta uma história. E é bom realmente frisarmos isso, não é uma parábola, é uma história. A história do rico e de Lázaro. E Jesus, o verdadeiro Deus que enxerga, que vê tudo aqui e também na eternidade, onde os nossos olhos ainda não alcançam, nos mostra um pouquinho do que acontece no depois, no além, depois da morte. E então ele narra a história desses dois homens tão diferentes aqui na vida terrena, muito mais diferentes no seu destino eterno. E ele diz que havia um rico que se regalava, que fazia festas com seus irmãos, com seus amigos, que se vestia de púrpura, com o melhor que tinha, comia, bebia do melhor que tinha. E esse rico, em momento nenhum, o texto nos deixa claro isso, agradecia a Deus por sua riqueza, reconhecia a Deus por tudo que tinha. Para ele, o seu Deus era o seu poder, o seu Deus era a sua riqueza, o seu Deus era aquilo que o conquistara materialmente. E ele vivia apenas para aquilo. E vivia muito bem, dizendo que isso é que é vida. Na porta da casa do rico havia um mendigo chamado Lázaro, que não possuía absolutamente nada, a não ser aqueles trapos que ele vestia. Seus amigos não eram os amigos da alta sociedade como os do rico. Eram cães que vinham lamber-lhe as feridas, e ele não tinha ninguém a não ser Deus, a quem suplicar por misericórdia, a quem suplicar por compaixão. E nós sabemos que ele era um homem que confiava em Deus, nos ensinamentos que os seus antepassados lhe deram, por causa do depois, porque ele vai estar junto com o pai da fé, Abraão. A morte nivela a todos, e morre o rico, cujo nome não conhecemos, porque o seu nome não estará no livro da vida. Então Jesus não cita o seu nome, cita apenas que era rico porque vivia para a riqueza, era avarento, era ganancioso. E morre Lázaro. O rico com certeza foi enterrado com pompas, com grandes elogios, com grandes discursos, talvez lhe deram até algum nome de rua, de praça, não é assim que fazem com os ricos? Mas é ali que acaba a história do rico aqui. E ele vai para o inferno. Dores, sofrimentos, e gemem diante daquele tormento. Ah, pastor, mas não é politicamente correto falar de inferno, isso dói, isso machuca. As pessoas querem discutir com Deus, querem dizer para Deus, olha, não é possível fazer um inferno. Entretanto, Deus oferece aqui nessa vida todas as oportunidades para que as pessoas não acabem lá. Só que as pessoas, na sua mania de discutir com Deus,
de argumentar com Deus, de dizer como as coisas têm que ser aqui e depois, e não ouvir a voz de Deus, quererem ser seus próprios deuses, não aproveitam a grande oportunidade que Deus lhes dá de terem uma vida eterna no céu, apontada pela Escritura Sagrada. O pecado do rico não era ser rico. Havia muitos ricos fiéis a Deus, como o próprio Abraão, como Davi, como Salomão. O pecado dele era a ganância, e o seu Deus ser essa ganância. Como a virtude do pobre Lázaro não era ser pobre, mas ele confiava só em Deus, não tinha mais ninguém. E quando ele morre, talvez foi jogado numa sepultura de indigente, talvez ninguém reclamou seu corpo, mas é aí que começa a grande diferença, porque a sua alma é levada pelos anjos para o céu. E lá no seio de Abraão ele desfruta de tudo aquilo que Apocalipse promete. Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais miséria, nem pecado, porque tudo isso são coisas passadas e lá ele vivia muito bem. E então Jesus diz que lá nós vamos nos conhecer, nós vamos nos reconhecer. E o rico, vendo Lázaro, ele clama para que pelo menos ele molhe com a ponta dos dedos um pouco de água a sua língua para acalmar aquela chama, aquela dor que ele sente. Às vezes, quando a gente está muito febril, a gente também pede que alguém nos molhe com um pouquinho de algodão nos lábios para diminuir a febre, aquele calor, né? Imagina aí. Aqueles lábios acostumados com as mais finas iguarias, com as melhores comidas, com o mais fino vinho, agora clama por um golinho de água. E Abraão diz: existe um grande abismo, uma grande separação, ninguém pode mais sair do lado e ir para o outro. O ser humano não aceita isso. O ser humano quer discutir com Deus e diz: não, mas não dá para a gente criar uma antessala, um lugar, um mundo dos mortos, onde há uma segunda chance, um purgatório. Não. Para Deus só há dois destinos: céu e inferno. E então o juízo. Isso está bem claro no livro de Hebreus, capítulo 9, 27. Todos morrem uma só vez, depois o juízo. E então ele diz: mas Senhor, então manda alguém dos mortos, manda ele lá avisar, porque eu tenho 5 irmãos e eles vêm para cá também. Será que o inferno, a dor daquela chama que queima e não apaga, despertou do rico um espírito missionário? Não. Despertou a sensação de culpa, porque ele era um péssimo exemplo para os 5 irmãos, regalando-se na riqueza, mostrando como era bom curtir aquela vida boa de riqueza, em função da riqueza, fazendo da riqueza o seu Deus. Serviu de péssimo exemplo e sabia que eles estavam rumando no mesmo caminho. E lá iriam azucriná-lo eternamente, o inferno seria mais inferno ainda para ele. E então Abraão diz: mesmo que alguém pudesse sair daqui, ninguém pode sair daqui, para avisar eles não vão ouvir, se não ouvirem Moisés e os profetas, se não ouvirem a Bíblia. Deus é um Deus justo, oferece várias e várias oportunidades para todos os seres humanos, sempre da mesma maneira. A Escritura Sagrada, que nos mostra a história da humanidade, a nossa história e o destino eterno, ou o céu ou o inferno. Temos ouvidos para ouvir a voz da Escritura, ou fechamos o coração e queremos discutir com Deus, defendendo os nossos ídolos, seja a ganância, a avareza ou alguma outra coisa. Ah, Senhor, manda alguém do além para ouvir. Quantas são as pessoas que hoje ainda querem ouvir vozes do além, buscando-as no Espiritismo, no Santo Daime, ou em alguns batismos especiais do Espírito Santo, para ouvir vozes incompreensíveis de missionários, de apóstolos, com vários dons de profecias e revelações especiais. Cuidado! A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz.
como vindo do além com uma nova mensagem para enganar as pessoas. Cuidado! A voz do além, ela nos foi dada por Deus e está ali. Se chama Bíblia. Moisés e os profetas, os evangelistas e os apóstolos. E quando a Bíblia fecha suas páginas, está escrito: cessem as profecias do Senhor, que ninguém acrescente nenhum i, nenhum tio. Deus está dizendo que você precisa saber sobre sua vida, sobre o destino eterno. Está aqui. Ouça a voz do além que está ali. Leia, estude e veja como Deus é gracioso, misericordioso, oferecendo várias e várias oportunidades a todos os seres humanos de forma igual, ricos e poderosos, como eram os fariseus, pobres, miseráveis, como era o Lázaro, como são tantos mendigos que encontramos pelo caminho, que estão às nossas portas. Querido amigo, querida amiga, você tem ouvido Moisés e os profetas, os evangelistas e os apóstolos? Você conhece Jesus e o reconhece como seu Senhor e Salvador, que morreu pelos teus pecados na cruz para te dar a vida eterna? Então o teu lugar na eternidade será o mesmo de Lázaro. Enquanto estiveres aqui, faça como Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Muitas pessoas procuram a igreja para querer bênçãos. Deus nos envia para sermos bênçãos, para falarmos para os nossos 5 irmãos que aí fora ainda estão, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda colocam outros deuses na sua vida. E esses 5 irmãos pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o seu vizinho, pode ser um parente próximo seu, pode ser um amigo, um colega de futebol, colega de faculdade. Muitos ainda estão se perdendo porque não querem ouvir Moisés e os profetas, a palavra da Escritura Sagrada. Ou talvez seu coração esteja tão cheio de outras coisas, estejam tão ocupados como aquele rico estava com suas festas e o seu Deus de riqueza, que alguém precisa bater a porta e dizer: há uma outra opção, há um outro caminho. E se você continuar nesse caminho, você irá para o inferno, que é real, sim. Agora é a hora. Como acabamos de cantar: acordai, os guardas chamam. A voz dos profetas e dos evangelistas ecoam o evangelho da salvação para mim e para ti. E a hora é agora, porque o tempo passa rápido. Ouça, creia, converta-se, peça perdão dos teus pecados, vive uma vida de fé em Deus, e que essa fé produza frutos de amor ao seu próximo. Também aquele mais necessitado que bate à tua porta, que precisa das tuas migalhas, talvez uma roupa usada, um pouco do alimento que você muitas vezes desperdiça e joga fora, um pouco de atenção, um pouco de carinho, mas principalmente da mensagem da salvação. Jesus veio para salvar todos, ricos, pobres, eu, você e os nossos 5 irmãos que ainda estão lá fora. Que possamos todos estar juntos na eternidade, ao lado do bom pastor Jesus. Amém.